Olá, alunos do agronegócio, aqui é o professor Luiz Paloski, da disciplina de Economia Brasileira, para a gente falar da atividade MAPA, tá? Então, a atividade MAPA, eu faço um anunciado lá falando, por exemplo, da importância do agronegócio para o emprego no Brasil, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, que a média da população ocupada no agronegócio de 2012 a 2020, ela foi de aproximadamente 19 milhões de pessoas. Isso representa 20%, né, mais de 20% de toda a população ocupada no Brasil. Então isso é muito significativo, né? Um quinto aí de toda a população ocupada no Brasil, ela é do agronegócio, isso em termos formais aí. Embora 2020 tenha sido um ano negativo, mas foi negativo para toda a economia brasileira, né? Então, na economia brasileira, a gente teve uma queda grande no nível de empregos, que foi de 6,32%, e no agronegócio foi de 2,05%. Então, teve queda, 2020 foi um ano negativo, mas foi ainda um pouco menor do que foi para a economia como um todo, né? E dentro do agronegócio, se a gente pegar o setor que mais emprega, é a produção primária, ou seja, a produção lá no campo, a produção nas propriedades rurais. 47% aproximadamente de todo o emprego gerado no agronegócio é produção no campo, é o setor primário da agropecuária. Tá? Também foi o único setor que empregou ao longo da pandemia, né? Nos anos de pandemia que nós estamos tendo aí. Então, 2020 teve um aumento de 3,53%, só que, como a gente teve queda em todos os outros setores, isso acabou tendo um impacto negativo de 2,05 para todo o agronegócio, né? Mas, como eu disse, bem menos do que a queda de 6,32% que foi na análise do Brasil inteiro. Enfim, feita essa breve contextualização que ajuda a entender um pouco a importância do agronegócio, nós temos na atividade mapa 4 questões. Primeira delas, descrever com as suas palavras o que é o termo agronegócio. Então, se vocês forem nas nossas aulas, né, na primeira, na segunda aula, se vocês forem no livro, né, então indo lá no livro, por exemplo, se a gente for lá na página 19, ou seja, unidade 1 do nosso material didático, vai ter lá o que é agronegócio, vai ter a definição de agronegócio e vai ter as explicações em relação ao agronegócio. Então leiam esse conteúdo, leiam lá a partir da página 19, antes dela até, né, que fala de algumas questões importantes dentro do agronegócio, mas aqui vai ter a própria definição de Davis e Goldberg, que a gente trabalhou no nosso conteúdo nas aulas ao vivo, e daí você, com as suas palavras, forme aí uma resposta, né, para o que é agronegócio, no seu entendimento, com as suas palavras, com base nessas leituras, vocês vão conseguir responder. Segunda questão, descreva com as suas palavras a importância do agronegócio para a economia brasileira. Então, se a gente também olhar nessa unidade 1 do material didático, né, lendo ela, a gente vai ver sobre o agronegócio no Brasil. Se a gente for lá na continuidade dessa unidade, nós veremos aqui sobre o agronegócio no Brasil. Só que para falar dessa importância do agronegócio na economia brasileira, o próprio enunciado ele já ajuda vocês a responder, né? Mostrando a importância em termos de geração de emprego, por exemplo. Então, vocês podem olhar a geração de emprego, tem 2 materiais que estão referenciados aqui da onde eu tirei essas informações. Então tem o material aqui, os 2 são do CPEA, tem o link aqui para vocês acessarem, por exemplo, o relatório sobre o mercado de trabalho no terceiro trimestre de 2021. Então vocês podem acessar esse link, olhar lá e ajudar a responder um pouco. E a atividade fórum também pode ajudar, porque na atividade fórum vocês trabalham com dados ali de exportações do agronegócio brasileiro. Então, aqueles dados também podem ajudar a mostrar a importância para o Brasil do agronegócio em termos de geração de emprego, como está aqui no enunciado e está nesse material que está à disposição de vocês, e também
o material que foi disponibilizado na atividade fórum e as próprias respostas ali na atividade fórum. Então, mostrar a importância do agronegócio para as exportações, para a inserção brasileira no comércio exterior, para a atração de divisas e para a geração de empregos, né, que também é significativa essa geração de emprego em relação a todo o emprego brasileiro, assim como as exportações brasileiras, né, o agronegócio representa aí mais de 40%. Então, utilize esses dados dessas duas atividades, desse enunciado, para responder essa importância do agronegócio para a economia brasileira. Além disso, pede para descrever 3 especificidades e dar pelo menos um exemplo de cada uma dessas especificidades. E se a gente for lá na página 29, também da unidade 1 do material didático, vai falar sobre as especificidades do agronegócio. Então, sazonalidade da produção agropecuária, e aqui vai ter os exemplos, variação na qualidade do produto, perecibilidade da matéria-prima, sazonalidade do consumo, perecibilidade do produto final, qualidade e questões sanitárias, aspectos ambientais e aspectos sociais do consumo. Então, essas são as especificidades. Apresente 3, né? Então, apresente a definição dessas 3 com as suas palavras e dê pelo menos um exemplo de cada uma dessas 3 que você escolheu colocar na resposta. Na última questão, né, então analisando a economia brasileira e sua relação com o agronegócio, descreva 2 tendências do agronegócio brasileiro. E daí se a gente for lá na página 36, né, no finalzinho ali, vai falar sobre as tendências para o agronegócio. E vai falar em relação ao agronegócio do Brasil, por exemplo. Então vocês poderão ver aqui nesse Tendências para o Agronegócio várias questões, né? Então aqui questiona, né, para onde vai o agronegócio e a gente vai ter algumas tendências. Então, por exemplo, a agregação de valor aos produtos. A gente discutiu também nas nossas aulas ao vivo. Então, os produtos eles deixam de ter características simplesmente básicas para ter características cada vez mais valorizadas pelo consumidor. Então, é um olhar melhor para o consumidor, né? Um exemplo. A tecnologia aplicada ao agronegócio, então a importância da tecnologia para a elevação da produtividade, para a elevação da qualidade dos produtos e assim por diante. Então, a partir disso, vocês têm ali vários caminhos a seguir, né? A sustentabilidade, por exemplo, como um elemento que também é importante para os consumidores, para os mercados internacionais, e a inserção dos nossos produtos no mercado internacional ela passa pela sustentabilidade, porque alguns países não aceitam, né, importar produtos que venham de regiões que degradam, por exemplo, o meio ambiente. Então, questões ligadas à sustentabilidade, daí vai ter alguns exemplos aí ao longo dessa unidade. Regionalização dos produtos, isso também é muito importante, que isso a gente vê bastante nos vinhos, né? O vinho que é de uma determinada região, ele tem uma valorização internacional. Só que nós temos vários produtos que podem ter essa característica regional, que eu também cito alguns quando a gente tem indicação de procedência, né? Por exemplo, quando a gente tem denominação de origem, os selos que dão isso, essa certificação, acaba diferenciando o produto. Então nós temos o café do Cerrado, nós temos o vinho do Vale dos Vinhedos, nós temos o camarão Costa Negra, se eu não me engano, temos o arroz no Rio Grande do Sul, não me lembro agora a região, mas tem ali no litoral, que também tem certificação. Então isso acaba trazendo uma característica regional para o produto, né? Nós temos cachaça em Paraty, por exemplo, que é um produto do agronegócio, café também em determinadas regiões, queijo, né? O queijo canastra. As próprias certificações de modo geral, né? Os orgânicos são uma certificação, a própria denominação de origem é uma certificação. Então precisam ali da certificação. Enfim, vocês vão encontrar aqui diversos exemplos para que vocês escrevam aí com as palavras de vocês as tendências para o agronegócio brasileiro. Tá bem? Então com isso vocês conseguem responder aí, utilizem dos materiais que são colocados à disposição de vocês. Qualquer dúvida eu fico à disposição, mantenho-me à disposição, podem perguntar nas aulas ao vivo ou então enviar essas perguntas por meio do portal, né, por meio do professor Rodrigo, por exemplo, que eu sempre vou estar à disposição para responder esses questionamentos. Tá bem? Agradeço a atenção de todos,
Bons estudos e nos vemos nas aulas ao vivo.